Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Falei que ia fazer um vídeo sobre mim, mas me senti na força maior de trazer esse vídeo sobre a obra de Deus. E eu vou trazer um vídeo sobre mim, tá? Explicando muito mais pela palavra de Deus. Hoje, apesar que os irmãos já estão sabendo já, pelos vídeos, né, daqui do canal, desde o primeiro até esse agora, explicando pela Bíblia o porquê que eu não faço parte dessas denominações, que é chamado de sistema religioso. Então, meus amados, peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no espírito. Não somente ouçam, estejam com as suas Bíblias abertas e certifiquem-se, ok? Meus amados, abram suas Bíblias em João 6, Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 22, aqui a gente já vê, resumindo para o vídeo não ficar muito grande, aqui a gente vê a multidão indo atrás de Jesus Cristo, né? Quando a gente lê, a gente já fica animado, né? Porque, nossa, a multidão indo atrás de Jesus Cristo, nossa, o pessoal está querendo Jesus Cristo, né? Mas aí, você chega no versículo 26 e você depara com a fala de Jesus dizendo: Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Ou seja, a gente viu aqui a multidão, né, indo atrás de Jesus Cristo por causa que ele dividiu lá o peixe e o pão para todo mundo, e todo mundo com aquele pedacinho se saciou, não sentiu mais fome. E o pessoal corria atrás de Jesus por causa disso. Não porque ele era o Cristo, o Salvador, o Messias, né? Mas aí, no versículo 28 e 29, que é o tema do vídeo, eles perguntam, né, a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? No versículo 29, Jesus é direto e responde. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, você tem que crer em Cristo Jesus. Bom, crer todo mundo crê, né? A gente vê aí que muita gente crê, muita gente que não faz a vontade de Deus, crê em Jesus Cristo, né? Muita gente que não lê a Bíblia, crê em Jesus Cristo. Muita gente que não prega o Evangelho, não resgata almas para Jesus, não que isso seja a missão específica, né? A missão é você pregar o Evangelho. Mas o resgatar a alma para Jesus é através da missão de plantar e regar, ok? Então, crer todo mundo crê, ok? Contanto que você vai lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, você já vê Jesus dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, né, que está nos céus. Então, hoje, infelizmente, muita gente faz a obra de Deus, né, a obra de Cristo, pensando que as obras é que vão levar ao reino de Deus. Mas o que vai levar ao reino de Deus é você crer em Cristo. Mas como assim crer em Cristo, meus amados? Primeiramente, você tem que crer num mundo de apostasia, ok? Você tem que crer e perseverar. Você tem que crer no sobrenatural. Você tem que primeiramente saber que Deus é Espírito e que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, para você poder servir a Jesus Cristo, você tem que estar em espírito. Para você crer em Cristo, você tem que estar em espírito. Porque, primeiramente, Jesus é Deus, tá? Mas nós temos que deixar no verbo, como a gente já falou, já mostramos aqui no canal, né? Jesus Cristo é Deus. Então, os irmãos, se quiserem, vão lá. Nós temos que crer nas palavras deixadas do verbo materializado, tá? Que é chamado Messias, ou Cristo, ok? Então, nós temos que crer e adorar a Deus em espírito e em verdade, ok? Não adianta nada você se converter, descer as águas, ir para essas igrejas e ficar fazendo a obra, dando
feijão para o próximo, feijão para isso, que nem muitos fazem, né? Ah, vou dar, ele está passando necessidade, vou lá dar um feijão, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo. Não, não é assim, meus amados. Não é assim. Primeiramente, Deus sonda os corações. Você tem que mudar interiormente. Então você tem que estar em espírito e em verdade com Deus. Não adianta nada você se converter, descer as águas e começar a dar várias coisas para as pessoas, né? Vender uma casa e distribuir dinheiro aos pobres. Você tem que fazer isso com fé de que você foi resgatado em Cristo Jesus e que você está em espírito, porque Deus é espírito. Então, não é qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo que vai para o reino de Deus, tá ok? Então, quando você divide as suas coisas, quando você divide a sua comida, ou dá um pouco do seu dinheiro, ou vende a sua casa e dá para os pobres, isso aí não é obra para você ser salvo. Apesar que muita gente faz isso pensando que Deus está olhando aquilo ali e vai retribuir. Não só aqui na terra, como duplicar, né, que é no caso da teoria da prosperidade, como também de lá no reino de Deus, as obras que você fez, ser contado como se você der muito, vai receber muito, né? Então, meus amados, não é isso, tá ok? Não é isso. Até porque os irmãos, por exemplo, vão em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu sei que aqui, meus amados, Paulo está falando da igreja dividida, ok? Que muitos diziam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, que nele começa lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do versículo 10, aí ele já começa o protesto contra os coríntios, que estavam sendo divididos. Mas, olha só o que Paulo fala a partir do versículo 5 de 1 Coríntios 3. Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O principal, Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, mas não estou fazendo por mim mesmo, ok? Porque isso é dom de Deus. Então o próprio Espírito Santo me usa para poder falar da palavra de Deus. Contanto, meus amados, que nós vamos, só reparando aqui, indo aqui rapidinho, em 1 Coríntios, a partir do versículo 27, os irmãos veem aqui, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante ele. Ou seja, não é as obras, não é o muito que você faz que você vai para o reino de Deus, mas sim o crer em Cristo Jesus. Contanto que várias vezes Paulo fala, lá em Atos dos Apóstolos, que era bem lícito mesmo pregar aos gentios do que aos judeus, porque os judeus eles eram duros no coração, já os gentios eles queriam buscar Jesus. Então é uma diferença, entendeu? Então, meus amados, aquele que planta e o que rega não é nada, mas sim Deus que dá o crescimento. E tudo isso é o próprio dom de Deus. Porque se eu planto e vem o outro rega, isso é o próprio Deus. Isso é Deus pelo Espírito Santo, que é o Espírito dele, fazendo a obra. E nós que cremos em Cristo Jesus, nós fizemos a obra de Deus. E Deus dá o crescimento, que é o crescimento direto, é o contato direto com Deus. Ok? Meus amados, tive que fazer um corte porque minha garganta secou e acabou que minha voz começou a falhar. Tive que beber uma água aqui. Então, meus amados, é isso. A obra de Deus é que creais naquele que Deus enviou. Ok? No versículo 29 de João 6. Não adianta nada você se matar de fazer a obra pensando que vai ser salvo por isso, tá?
ninguém será salvo pelas obras, mas pela fé, tá? E lembramos lá de Abraão, tá ok? Por que Abraão é chamado de pai da fé, né? Então, meus amados, se os irmãos quiserem, os irmãos vão lá no Antigo Testamento e os irmãos vê que Abraão é o pai da fé. Inclusive, vou até abrir a Bíblia aqui, já adiante, que não era o que estava escrito, né? Mas os irmãos podem vir aqui a partir do capítulo 12 de Gênesis. Os irmãos podem ler que já começa ali a história de Abraão, e os irmãos vão entender o porquê que a fé é muito maior do que as obras, ok? Então as obras são consequências da fé. E se não, assim, muita gente aí ímpia iria para o reino de Deus, né? Que a gente conhece aí, que não teme a Deus, mas ajuda o próximo, né? Mas aí nós temos que crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus é estarmos em espírito, tá ok? Porque Deus é em espírito, amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Desculpa pelo corte, tá? Minha garganta falhou, mas é isso aí, tá ok, meus amados? Fiquem na paz. Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Lembrando, a fé, ela também faz as obras, mas você não faz as obras para ser salvo, tá? A fé que você tem que ter, as obras e a fé, no caso a fé é o dom de Deus, e você pratica esse amor ao próximo porque é o dom de Deus. E você, como crê em Cristo Jesus, então você fará todas essas obras por amor ao próximo, tá ok? E isso é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.